Olá a todos! Dando continuidade ao tema da comunicação, iniciaremos este módulo com um verso de Mário Quintana. É tal a sua pressa de comunicação que eles esquecem de aprender primeiro a expressar-se. Apesar de escrito há quase 50 anos, Mário Quintana já havia percebido a importância de uma das características essenciais para que as pessoas se comuniquem de forma eficaz: a expressividade. E é sobre isto que trataremos nos próximos slides. A comunicação oral é a forma mais direta e fácil de se comunicar, pois para que ela ocorra, é preciso ter a presença do emissor e receptor, não necessariamente no mesmo local, mas no mesmo momento. Além da conversa pessoalmente, a comunicação também ocorre através do rádio, televisão, as lives que vemos no YouTube, telefones e etc. Na comunicação oral, o que importa é saber se expressar bem, transmitir a mensagem de modo que o ouvinte compreenda, pois é através dela que interagimos com outras pessoas, aprendemos, repassamos conhecimentos e dialogamos. Porém, quando nos expressamos oralmente, corremos o risco de deixar as emoções interferirem na nossa fala, o que pode prejudicar o resultado final, ou seja, o entendimento correto da mensagem por parte do interlocutor. Portanto, para que a comunicação seja eficaz, devemos ter consciência e domínio das nossas emoções. Como disse Aristóteles, qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na justa medida, no momento certo, pela razão certa e da maneira certa, isso não é fácil. E como fazemos para ter consciência e domínio das emoções? Vamos usar aqui o conceito de inteligência emocional de Daniel Goleman. Em seu livro, de mesmo nome, ele elencou 5 pilares que vou resumir aqui para vocês. Conhecer as próprias emoções. É a competência de nos observarmos para nos conhecermos e reconhecermos as próprias emoções. Com a autoconsciência, somos capazes de analisar nossos pontos fortes e fracos, não apenas em relação a nós mesmos, mas também observarmos a forma como lidamos com nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, etc. Controlar as emoções. O autodomínio permite controlarmos as emoções e aplicá-las devidamente de acordo com a situação. Desta forma, seremos capazes, por exemplo, de manter a calma em situações difíceis e não misturar o pessoal com o profissional. Automotivação. Aprender a gerenciar nossas emoções e racionalizar antes de tomar qualquer decisão traz benefícios, como a diminuição de conflitos interpessoais. Sendo assim, o caminho a percorrer em direção aos nossos objetivos se torna mais tranquilo e equilibrado. Empatia é a habilidade de identificar e compreender as emoções e sentimentos das pessoas à nossa volta, nos colocando no lugar do outro. E por último, saber se relacionar interpessoalmente. É ter manejo social, conseguir transitar entre os grupos e nos relacionarmos bem com eles. Esta é, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de criarmos um ambiente positivo ao nosso redor, com relacionamentos baseados no respeito. Aplicando esses conceitos de inteligência emocional, seremos melhores comunicadores e, assim, capazes de definir melhor as estratégias de argumentação e persuasão, a fim de inspirar aqueles com quem dialogamos nas diversas situações pessoais e profissionais. Para ilustrar o que acabamos de ver, aqui vai uma pequena história. Diz a lenda que um samurai foi a um velho monge e pediu o conceito de céu e de inferno. O monge insultou o samurai, dizendo que não iria desperdiçar o seu tempo com ele. O samurai ficou furioso e sacou a espada,
e disse que iria matar o monge por sua impertinência. O monge respondeu calmamente ao samurai: "Isso é o inferno." O samurai, ao perceber o que tinha acontecido, colocou a espada na bainha e agradeceu ao monge. E o monge lhe disse: "Isso é o céu." O pequeno texto mostra como o controle das emoções pode mudar o curso da história. Porém, por mais eficaz que seja a nossa comunicação, não há como garantir o impacto que ela terá nos outros. Eu sei o que eu falo, mas não sei o que você escuta. A fonoaudióloga PhD Mara Belal, diretora do Centro de Estudos da Voz, em São Paulo, afirma que toda comunicação tem, pelo menos, 6% de falha, ou seja, por mais que a gente domine o conteúdo e cuide da forma, sempre haverá ruídos na entrega da nossa mensagem, como vimos no primeiro módulo sobre comunicação. Logo, tudo o que podemos fazer é cuidar da parte que está em nossas mãos. Para ilustrar melhor, vamos usar a imagem de um círculo dividido em 3 partes. Uma parte compete a nós, a segunda parte compete ao outro, nossos interlocutores, e a terceira são as circunstâncias, que fogem ao controle de todos os envolvidos. Das 3 partes, devemos nos responsabilizar 100% pela nossa parte, nas diversas situações que surgem no dia a dia. Seja um encontro entre 2 pessoas ou uma apresentação para uma grande audiência. Em uma discussão com alguém, por exemplo, devemos nos perguntar o que poderíamos ter feito para que a briga não acontecesse. Isso é o que está ao nosso alcance. Isso inclui também perceber como os outros estão se sentindo. Usar a empatia, pois é uma das coisas mais importantes para quem quer se comunicar melhor. Afinal, a maior parte dos problemas de comunicação acontece porque simplesmente não entendemos como nossas mensagens são recebidas. Lembram dos pilares da inteligência emocional que acabamos de ver? Quanto maior seu autoconhecimento, mais hábil você será para ler os sentimentos de outras pessoas. Portanto, mais do que falar bem, a comunicação é uma habilidade que exige sensibilidade para entender de que maneira a mensagem que queremos passar está sendo realmente absorvida. O que não devemos fazer quando estamos nos comunicando? Interromper com frequência a pessoa com quem estamos falando e fazer suposições sobre o que ela está dizendo antes que ela termine seu discurso. Acredite, grande parte das informações de um diálogo são perdidas porque o receptor está preocupado em formular a melhor resposta e não em absorver a mensagem. Assim, da próxima vez que você se flagrar em um diálogo importante, tente escutar mais do que falar e não formule respostas previamente. Você perceberá que o entendimento da mensagem será maior e que a conversa será mais fluida. Prolixidade. Falar demais sem nenhum norte não surte efeito e pode queimar sua imagem. Descuido com a língua portuguesa. Palavras escritas e faladas de maneira errada podem colocar tudo a perder. Então vejamos algumas dicas de como podemos melhorar a nossa comunicação. Preste atenção à intensidade e velocidade da sua voz. Falar muito baixo pode parecer que você está inseguro, e falar muito alto gera incômodos para quem o ouve. Falar muito rápido requer maior atenção do ouvinte, e falar muito devagar pode tornar a conversa entediante e cansativa. Preste atenção em sua linguagem não verbal. Aqui estamos falando de gestos, postura e olhar. Estes tópicos serão abordados com mais detalhes em um módulo separado. Estabeleça contato visual. Olhe para seu interlocutor, seja em uma conversa a 2 ou em público.
Tenha certeza que sua fala tem começo, meio e fim. Expressar-se bem tem ligação também com coerência. Desenvolva seu vocabulário. Utilize termos adequados ao diálogo e contexto em questão. Para aumentar seu vocabulário, tenha o hábito da leitura. Assim, você obtém novos conhecimentos que podem ser usados no seu dia a dia e estrutura melhor o que vai dizer, se expressando com muito mais assertividade. Preste atenção à linguagem usada. Vocês lembram que falamos sobre utilizar uma linguagem adequada no primeiro módulo? Aqui reforçamos que a linguagem deve ser adequada ao seu público-alvo. Ouça! Também vimos no primeiro módulo que devemos prestar mais atenção ao que o outro está dizendo, respeitar sua opinião e dar respostas condizentes. A maioria das pessoas passa 70% do tempo em que está acordada interagindo com outros seres humanos, de alguma maneira, mas apenas 45% desse tempo é dedicado a ouvir. Fale com naturalidade. Não copie a maneira de falar e se expressar de ninguém. Não queira ser quem você não é. Padrões falsos de comunicação geram desconfiança. Busque o autoconhecimento. Coloque em prática os pilares da inteligência emocional que acabamos de ver. Saber quais são seus pontos fortes e fracos, descobrir o que pode ser usado mais vezes, o que pode ser melhorado, são excelentes formas de autoconhecimento. E por último, peça o feedback das pessoas com as quais você tem mais contato, familiares, amigos e também com os colegas de trabalho mais próximos, e use o que eles têm a lhe dizer sobre os pontos que eles acreditam serem positivos e que você pode potencializar e aqueles em que você pode melhorar. E já que estamos falando de comunicação oral, vocês podem estar se perguntando: existe um estilo ideal para nos comunicarmos uns com os outros? Isso é um tema para o nosso próximo módulo. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada!